sempre acreditei que há momentos que dividem a vida em antes e depois. Meu primeiro emprego como professora, conhecer Richard, o nascimento de Caroline e agora este momento, estar na minha cozinha enquanto minha filha me informa friamente que hipotecou minha casa sem meu conhecimento ou consentimento. Ele precisava mais do que você, mãe, diz Caroline, sem nenhum sinal de remorso na voz, enquanto explica como usou meus documentos pessoais para garantir um empréstimo de $285.000 com a minha casa quitada. A startup do Greg tem potencial real. Você tem 68 anos. Ele tem 45 e décadas de renda pela frente. Eu a encaro, essa estranha com o rosto da minha filha. A Caroline que eu achava que conhecia, a garotinha que chorava quando as lagartas morriam, a adolescente que era voluntária no centro de idosos, a mulher que prometeu ao pai no dia do casamento que sempre cuidaria de mim, foi substituída por alguém calculista e fria. Durante 47 dias, sentei-me ao lado da cama de hospital de Richard enquanto o câncer lentamente o levava. 47 dias segurando sua mão, umedecendo seus lábios, lendo em voz alta sua poesia favorita quando a dor o mantinha acordado a noite toda. 47 dias em que Caroline o visitou exatamente 3 vezes, sempre com desculpas sobre as atividades das crianças ou as reuniões de negócios de Greg. E durante aqueles 47 dias, enquanto eu vigiava meu marido moribundo, com quem fui casada por 46 anos, minha filha aparentemente estava ocupada reunindo meus documentos financeiros, falsificando assinaturas quando necessário e usando a casa que representava minha única segurança financeira real para financiar o mais recente empreendimento do marido dela. Os pagamentos são de $1.750 por mês, ela continua, como se estivesse falando de algo tão trivial quanto uma conta de TV a cabo. É só por 1 ou 2 anos, até a empresa do Greg decolar. Depois, pagaremos tudo de volta. Minha pensão de professor é de $2.300 por mês. A prestação da hipoteca que ela arranjou me deixaria com $450 para cobrir contas, alimentação, seguro e tudo mais. Caroline, digo, com a voz mais firme do que me sinto, está é minha casa, meu único bem significativo. Você não tinha esse direito. Papai teria querido investir na família, ela interrompe, o refrão familiar sempre que ela quer alguma coisa. Richard, generoso até demais, realmente acreditava em sustentar a família. Mas também foi ele quem finalmente cortou o apoio financeiro para Caroline e Greg depois que seu terceiro empreendimento fracassado esgotou nossas economias para a aposentadoria em $120.000. Seu pai jamais teria aprovado hipotecar minha casa sem o meu conhecimento enquanto ele estava morrendo, corrijo-a baixinho. Algo endurece na expressão de Caroline, um vislumbre da estranha que ela aparentemente sempre foi por trás da fachada da filha que eu pensava conhecer. Bem, está feito agora. Os papéis estão assinados. O dinheiro foi transferido. A empresa do Greg já está em desenvolvimento. Você só terá que administrar os pagamentos até que possamos assumi-los. Sinto uma calma curiosa se apoderar de mim, como o olho de um furacão. Por 42 anos, fui, antes de tudo, a mãe de Caroline, priorizando suas necessidades, inventando desculpas para suas deficiências, acreditando em sua bondade fundamental, apesar das crescentes evidências em contrário. Mas, neste momento, de repente, sou simplesmente Eleanor Bishop novamente, a mulher que existia antes da maternidade, que tinha uma identidade e capacidades totalmente distintas de seu papel de cuidadora e protetora. Entendo, digo, pegando minha bolsa no balcão. Lá dentro estão minha carteira, meu celular e a carta da Mutual Life Insurance que chegará ontem, confirmando a apólice de $750.000 que Richard e eu mantivemos em segredo, sabendo que a irresponsabilidade financeira da nossa filha poderia um dia ameaçar nossa segurança. Caroline confunde minha calma com resignação. Eu sabia que você entenderia, diz ela, aliviando a tensão nos ombros. É realmente o melhor para todos. E quando a empresa do Greg decolar, poderemos cuidar de você direito. Olho ao redor da cozinha onde preparei milhares de refeições em família, onde Richard e eu dançamos no nosso 40º aniversário de casamento, onde Caroline aprendeu a fazer biscoitos e mais tarde anunciou seu noivado. Cada superfície guarda memórias que agora estão manchadas por essa traição. Então não reclame do que vai acontecer depois, digo a ela, com a voz suave, mas clara, enquanto caminho em direção à porta. O que isso quer dizer? Pergunta Caroline atrás de mim, com o primeiro toque de incerteza se infiltrando em sua voz. Mãe, aonde você vai? Não respondo.
A porta da frente se fecha atrás de mim com um clique silencioso que desmente a mudança sísmica que representa. No meu sensato Honda, o carro que Richard insistiu em comprar novo para mim 3 anos atrás, apesar da sugestão de Caroline de que na sua idade, mãe, um carro usado faz mais sentido, sento-me por um momento, com as mãos firmes no volante. Meu telefone vibra com uma mensagem de Caroline: mãe, você está exagerando. Volte para que possamos discutir isso racionalmente. Silencio o telefone e ligo o motor. Ao me afastar da casa, agora sobrecarregada com uma hipoteca que nunca aprovei, vislumbro Caroline observando da janela, com uma expressão que misturava irritação e confusão. Ela nunca tinha visto essa versão de sua mãe antes, a mulher que existia antes de se tornar mãe, a mulher que agora está ressurgindo de décadas de dormência. Eleanor Bishop, 68 anos, recentemente viúva e traída pelo filho único, deixa sua casa hipotecada sem destino em mente, mas com uma certeza crescente sobre seus próximos passos. A professora que todos em Cedar Grove conhecem por sua paciência e gentileza deixou o prédio. Em seu lugar está a mulher que outrora negociou negócios milionários no Distrito Financeiro de Boston, que escolheu se tornar professora não por necessidade, mas por convicção, e que agora não tem mais nada a perder além de sua dignidade. E ela se recusa a abrir mão disso. À medida que as ruas familiares do meu bairro desaparecem no espelho retrovisor, sinto algo inesperado por trás da minha dor e do meu choque, uma pontada de expectativa. Pela primeira vez em décadas, não me sinto limitada pelas considerações cuidadosas da maternidade ou do casamento. Sou simplesmente uma mulher com um problema a resolver e a repentina recuperação da consciência de que um dia fui muito, muito boa em resolver problemas. Então não reclame do que acontecer depois, eu disse a Caroline, e falei sério. O Motel Harbour fica na orla de Cedar Grove, com seu exterior azul desbotado e letreiro de neon piscando, um marco familiar para os moradores locais, mas raramente um destino. Pago em dinheiro por 3 noites, ignorando o olhar curioso do atendente. Uma mulher da minha idade, sozinha, é uma visão incomum neste estabelecimento que atende principalmente pescadores comerciais e turistas com orçamento limitado. O quarto 12 é limpo, mas espartano. Uma cama de casal com um edredom floral que já viu dias melhores, uma mesinha com 2 cadeiras, um banheiro com toalhas gastas de inúmeras lavagens. Me lembro o primeiro apartamento que Richard e eu dividimos depois da faculdade, antes que o sucesso e a estabilidade nos trouxessem um lar confortável que não é mais meu de verdade. Coloco minha bolsa na cama e pego meu celular, 17 chamadas perdidas da Caroline, 3 do Greg, uma mensagem da minha vizinha Marta: a Caroline passou aqui te procurando. Parecia chateada. Está tudo bem? Respondo apenas a Marta: vou tirar um tempo para mim. Explico depois. Por favor, não conte meus assuntos para Caroline por enquanto. Marta, viúva há 5 anos, responde imediatamente: entendido. Estou aqui se precisar de alguma coisa. A simples oferta de apoio me faz chorar inesperadamente, as primeiras que me permito desde que descobri a traição de Caroline. Sento-me na beira da cama e finalmente deixo a magnitude da situação me dominar. Meu marido se foi. Minha filha me traiu da maneira mais fundamental. Minha casa está sobrecarregada com uma dívida com a qual nunca concordei. Aos 68 anos, quando eu deveria estar me acomodando em uma aposentadoria segura, ainda que modesta, estou diante da ruína financeira. As lágrimas não duram muito. Nunca fui de sentir autopiedade prolongada, uma característica que Richard sempre admirou. Eleanor Bishop não se deixa levar, dizia ele com orgulho. Ela avalia e aborda. Avaliar e abordar, um mantra que me serviu muito bem durante meus anos na área financeira, antes de escolher me tornar professora. É hora de relembrar essas habilidades. Abro meu laptop, o mesmo que eu usava para corrigir trabalhos e criar planos de aula antes da aposentadoria, e começo minha pesquisa. Primeiro, os detalhes da hipoteca da minha casa que Caroline fez. O Internet Banking revela todos os detalhes: $285 mil com juros de 6,8%, um prazo de 30 anos com um pagamento final em 5 anos. Os fundos foram transferidos diretamente para a Green Innovations LLC, a empresa que Greg fundou há 3 meses, enquanto Richard ainda estava vivo, mas doente demais para se inteirar de questões financeiras. Em seguida, as implicações legais. Posso ter estado fora do mundo financeiro por décadas, mas ainda entendo fraude quando a vejo.
Se Caroline falsificou minha assinatura ou se apresentou falsamente como tendo autoridade para agir em meu nome, existem soluções legais claras. Compilei uma lista de advogados especialistas em direito do idoso no condado, anotando aqueles que mencionam especificamente exploração financeira em suas áreas de atuação. Por fim, pesquiso sobre a Green Innovations LLC. O site da empresa é elegante, mas vago, cheio de jargões sobre tecnologia disruptiva e soluções inovadoras, sem especificar exatamente qual produto ou serviço eles oferecem. A página da equipe destaca Greg como fundador e CEO, juntamente com 3 jovens listados como associados de desenvolvimento, dos quais nunca ouvi falar, apesar das constantes atualizações de Caroline sobre os empreendimentos comerciais de Greg. À meia-noite, meus olhos ardem, mas minha mente está mais lúcida do que desde o diagnóstico de Richard, 6 meses atrás. Tenho um plano preliminar com 3 vertentes paralelas: jurídica, consultar um advogado sobre a validade da hipoteca e possíveis soluções; financeira, proteger meus bens restantes, incluindo o pagamento do seguro de vida de Richard, antes que Caroline possa acessá-los; inteligência, reunir informações sobre as reais perspectivas de negócios da Green Innovations para avaliar o verdadeiro risco à minha casa. Fecho o laptop e me preparo para dormir. O colchão barato do motel é um péssimo substituto para a espuma viscoelástica que Richard insistiu em comprar quando suas costas começaram a doer. Enquanto adormeço, lembro-me de algo que meu pai me disse quando consegui meu primeiro emprego na área financeira: Eleanor, nos negócios, informação é moeda corrente, e timing é tudo. Quem sabe mais e se move mais rápido sempre leva vantagem. Amanhã, começarei a usar minha moeda e a aproveitar meu timing. Caroline e Greg acreditam que estão lidando com uma viúva resignada e submissa, emocionalmente frágil demais após a morte do marido para oferecer qualquer resistência significativa. O primeiro erro deles foi me trair. O segundo, e potencialmente mais custoso, foi me subestimar. Amanhã traz um propósito renovado. Depois de um banho rápido e um café da manhã com café de máquina de venda automática e muffins embalados, dirijo até o Coastal Community Bank, onde Richard e eu temos contas conjuntas há 20 anos. Marianne Jenkins, a gerente da agência, nos conhece há tanto tempo quanto eu, frequentando a mesma igreja e servindo no conselho da biblioteca comigo. Eleanor, ela me cumprimenta com genuíno carinho, tingido de simpatia: sinto muito em saber sobre Richard. Como você está? Gerenciando um dia de cada vez, respondo, a resposta padrão que satisfaz sem convidar a uma investigação mais aprofundada. Preciso discutir algumas mudanças na conta, Marianne. Há algum lugar privado onde possamos conversar? Em seu escritório, com a porta fechada, explico a situação com um distanciamento factual que surpreende até a mim. A expressão de Marianne muda de preocupação para choque, em seguida, para uma indignação cuidadosamente controlada. Este é um caso claro de exploração financeira, Eleanor, diz ela quando termino. Como denunciante obrigatória de abuso de idosos, devo informá-la que sou obrigada a denunciar isso aos serviços de proteção ao adulto. Eu não tinha considerado esse ângulo, mas faz todo sentido. Eu entendo e agradeço. Enquanto isso, preciso proteger os ativos que ainda estão sob meu controle. Marianne assente, os dedos já se movendo com eficiência sobre o teclado. Primeiro, vamos verificar quais contas você tem conosco e o status atual delas. A próxima hora é uma revisão metódica da minha situação financeira. Nossa conta corrente principal, agora só minha, contém $4.278. Uma conta poupança contém outros $12.350. Um certificado de depósito de $35.000 tem vencimento previsto para daqui a 3 meses. E, o mais importante, o cheque do seguro de $750.000 que depositei ontem está retido por um período padrão de 5 dias antes que os fundos fiquem disponíveis. Preciso garantir que Caroline não tenha acesso a nenhum desses fundos, explico. Ela era signatária da conta corrente para fins de emergência quando Richard e eu viajamos, mas quero que essa autorização seja removida imediatamente. Marianne faz as mudanças necessárias, e sua eficiência é um bálsamo para meus nervos à flor da pele. Os fundos do seguro serão liberados até sexta-feira, ela confirma. O que você gostaria de fazer com eles quando estiverem disponíveis? Por enquanto, nada, decido. Preciso de aconselhamento jurídico antes de fazer qualquer movimentação financeira significativa, mas quero garantir que eles estejam protegidos de qualquer tentativa de acesso. Entendido.
Removi a autorização da Caroline de todas as contas e coloquei um sinalizador de segurança que exigirá verificação aprimorada para qualquer transação. Marian hesita, mas acrescenta, mais pessoalmente: Eleanor, conheço você, Richard e Caroline há 2 décadas. Nunca esperaria isso dela. Eu também não, admito, a primeira rachadura aparecendo na minha compostura cuidadosamente mantida. Eu também não. Ao sair do banco, meu telefone toca novamente e Caroline, pela 23ª vez desde ontem. Desta vez, atendo. Mãe, onde você está? Sua voz carrega mais irritação do que preocupação. Estou ligando há horas. Estou ciente, respondo, em tom neutro. Precisei de um tempo para processar o fato de que minha filha hipotecou minha casa sem meu conhecimento ou consentimento enquanto eu cuidava do meu marido moribundo. Você está sendo dramática, descarta Caroline. É um acordo financeiro que beneficia a família. A empresa do Greg vai ser enorme. Eles estão desenvolvendo uma aplicação de inteligência artificial para o setor de saúde que já tem potenciais investidores interessados. A menção específica ao negócio me chama a atenção, a primeira informação concreta sobre o que a Green Innovations realmente faz. Arquivo A para pesquisas futuras. Caroline, o que você fez não foi apenas antiético, mas provavelmente ilegal, digo calmamente. Vou consultar um advogado para determinar minhas opções. Um advogado? Sua voz se eleva em descrença. Você está falando sério? Você processaria sua própria filha? Sua única filha? Estou apenas explorando meus direitos legais em relação a uma hipoteca fraudulenta sobre minha propriedade. Corrijo o fato de a fraude ter sido perpetrada pela minha filha é lamentável, mas irrelevante para a questão jurídica. Um momento de silêncio, então. Papai ficaria tão decepcionado com você agora. A tentativa de me manipular através da memória de Richard desencadeia uma onda de raiva tão intensa que momentaneamente me tira o fôlego. Não ouse invocar o nome do seu pai para justificar o que fez, digo, com a voz baixa e controlada. Richard ficaria horrorizado com suas ações, e nós dois sabemos disso. Em seu escritório, com a porta fechada, explico a situação com um distanciamento factual que surpreende até a mim. A expressão de Marian muda de preocupação para choque, em seguida, para uma indignação cuidadosamente controlada. Este é um caso claro de exploração financeira, Eleanor, diz ela quando termino. Como denunciante obrigatória de abuso de idosos, devo informá-la que sou obrigada a denunciar isso aos serviços de proteção ao adulto. Eu não tinha considerado esse ângulo, mas faz todo sentido. Eu entendo e agradeço. Enquanto isso, preciso proteger os ativos que ainda estão sob meu controle. Marian assente, os dedos já se movendo com eficiência sobre o teclado. Primeiro, vamos verificar quais contas você tem conosco e o status atual delas. A próxima hora é uma revisão metódica da minha situação financeira. Nossa conta corrente principal, agora só minha, contém $4.278. Uma conta poupança contém outros $12.350. Um certificado de depósito de $35.000 tem vencimento previsto para daqui a 3 meses. E, o mais importante, o cheque do seguro de $750.000 que depositei ontem está retido por um período padrão de 5 dias antes que os fundos fiquem disponíveis. Preciso garantir que Caroline não tem acesso a nenhum desses fundos, explico. Ela era signatária da conta corrente para fins de emergência quando Richard e eu viajamos, mas quero que essa autorização seja removida imediatamente. Marian faz as mudanças necessárias, e sua eficiência é um bálsamo para meus nervos à flor da pele. Os fundos do seguro serão liberados até sexta-feira, ela confirma. O que você gostaria de fazer com eles quando estiverem disponíveis? Por enquanto, nada, decido. Preciso de aconselhamento jurídico antes de fazer qualquer movimentação financeira significativa, mas quero garantir que eles estejam protegidos de qualquer tentativa de acesso. Entendido. Removi a autorização da Caroline de todas as contas e coloquei um sinalizador de segurança que exigirá verificação aprimorada para qualquer transação. Marian hesita, mas acrescenta, mais pessoalmente: Eleanor, conheço você, Richard e Caroline há 2 décadas. Nunca esperaria isso dela. Eu também não, admito, a primeira rachadura aparecendo na minha compostura cuidadosamente mantida. Eu também não. Ao sair do banco, meu telefone toca novamente e Caroline, assino o contrato de retenção sem hesitar,
autorizando um pagamento inicial de $5.000 dos meus fundos limitados. Enquanto me preparo para ir embora, a Rie me dá um último conselho: Eleanor, documente tudo a partir de agora. Cada conversa, cada mensagem de texto, cada documento financeiro que você tiver acesso. A informação é o seu bem mais valioso neste momento. Sorriu ao ouvir o eco da sabedoria do meu pai de tantos anos atrás. Informação é moeda, concordo. E pretendo ser muito, muito rico nesse sentido. De volta ao meu quarto de motel, arrumo um espaço de trabalho adequado na pequena mesa perto da janela. As habilidades organizacionais da minha professora se fundem com a minha metodologia de analista financeiro, há muito adormecida, enquanto crio uma abordagem sistemática para coletar e categorizar informações. Caroline e Greg acreditam estar lidando com uma viúva de coração partido, tomada pela dor demais para montar uma defesa eficaz. Eles estão prestes a descobrir o quanto estão errados. Ao cair da noite, recebo uma mensagem de um número desconhecido: Senhora Bishop, aqui é o Kevin Chiao. Trabalhei com o Greg no projeto de registros médicos até o mês passado. A gente devia conversar. Ligue se tiver interesse. Olho fixamente para a mensagem, com um pequeno sorriso se formando. A fase de coleta de informações do meu plano pode ter recebido um impulso inesperado. Salvei o número, considerando cuidadosamente meu próximo passo. Caroline e Greg queriam usar minha casa como capital para suas ambições comerciais. Eles estão prestes a aprender uma dura lição sobre o verdadeiro custo dessa decisão. Encontro Kevin Chiao em uma cafeteria na cidade vizinha, longe o suficiente de Cedar Grove para evitar observação casual, mas público o suficiente para me sentir seguro ao conhecer um estranho. Ele é mais jovem do que eu esperava, provavelmente na casa dos 30 anos, com uma expressão séria e a aparência ligeiramente amarrotada de alguém que prioriza o intelecto em vez da apresentação. Obrigado por me receber, Senhora Bishop, diz ele, mexendo na xícara de café. Não tinha certeza se a senhora responderia à minha mensagem. Estou curioso para saber como o senhor conseguiu meu número, Sr. Chiao, respondo, mantendo a calma autoridade de um professor, apesar da minha curiosidade. Ele tem a elegância de parecer envergonhado. Tive acesso ao banco de dados de contatos da Green Innovations antes de sair. Suas informações estavam listadas na seção de potenciais investidores. A revelação não deveria me surpreender, mas surpreende. Caroline e Greg aparentemente já planejavam me procurar para um investimento antes mesmo de recorrerem à hipoteca da minha casa sem consentimento. E por que exatamente você saiu da Green Innovations? Pergunto, indo ao cerne da questão. Kevin olha ao redor antes de se inclinar para a frente. Questões éticas, Senhora Bishop. Greg me recrutou do desenvolvimento de software médico, prometendo que criaríamos um sistema de inteligência artificial para melhorar a segurança dos registros de pacientes. Mas, quando o financiamento ficou apertado, o foco mudou para aplicações menos éticas. Seja específico, por favor. Eles estão desenvolvendo um algoritmo para identificar pacientes que provavelmente se beneficiariam de tratamentos caros, mas com limitações de seguro que impediriam o pagamento integral aos provedores, diz ele, com a voz ainda mais grave. Basicamente, ajudando as empresas de saúde a evitarem tratar pacientes que lhes custariam dinheiro. O cinismo do modelo de negócios é de tirar o fôlego. E foi para isso que minha casa foi hipotecada. Kevin assente, com a expressão de sofrimento evidente. Quando questionei a mudança de rumo, Greg me dispensou, disse que eu não tinha visão de negócios. Outros 3 saíram comigo. O que resta é uma equipe mínima de recém-formados, inexperientes demais para reconhecer o pântano jurídico em que se encontram. Você tem documentação dessa transição? Pergunto, e minha mente de ex-analista financeiro imediatamente se concentrou em evidências concretas. Alguns e-mails, atas de reunião, o plano de negócios original versus as diretrizes de desenvolvimento atuais. Ele hesita. Eu não deveria ter esses materiais, tecnicamente falando, mas fiquei preocupado o suficiente para garantir cópias antes de sair. Você estaria disposto a compartilhá-los com meu advogado? A resposta dele é imediata. Foi por isso que entrei em contato com você. Quando soube, por meio de contatos mútuos, que Greg havia conseguido um financiamento significativo, apesar dos nossos problemas com o produto, e que isso envolvia a propriedade da sogra dele, não achei certo ficar em silêncio. Passamos a próxima hora revisando os materiais que Kevin trouxe em um pendrive seguro.
O panorama que surge é contundente. A Green Innovations começou com aspirações legítimas em tecnologia para a saúde, mas se voltou para aplicações eticamente questionáveis quando o desenvolvimento inicial se mostrou mais desafiador do que o previsto. Mais preocupante ainda, sua abordagem atual acarreta riscos legais significativos sob as leis de discriminação na área da saúde, um fato que Greg parece ter ocultado deliberadamente de potenciais investidores. Esta empresa nunca terá sucesso, concluo, com minhas habilidades de análise financeira enferrujadas, mas ainda funcionais. Mesmo que concluam o desenvolvimento, os desafios legais os levariam à falência antes que pudessem crescer. Essa também é a minha avaliação, concorda Kevin, o que torna a situação da hipoteca ainda mais preocupante. Esse dinheiro vai evaporar sem nada para mostrar. Enquanto nos preparamos para sair, Kevin hesita. Senhora Bishop, espero que isso ajude. Normalmente não sou um denunciante, mas ele se cala, procurando as palavras. O senhor tem integridade, senhor Xiao, termino por ele. Uma mercadoria cada vez mais rara. Obrigada. De volta ao Harbor Inn, guardo o pendrive de Kevin na minha bolsa de laptop e ligo para Rie Winters para informá-la sobre as novas informações. Sua resposta é imediata e estratégica. Isso fortalece significativamente o nosso caso, confirma. Se conseguirmos provar que Greg sabia que o modelo de negócios era fundamentalmente falho ao garantir a hipoteca, isso dará mais peso às alegações de fraude. Vou agilizar o nosso pedido de liminar de emergência. Depois de encerrar a ligação, verifico minhas mensagens, mais 3 de Caroline, cada vez mais exigentes, e uma de Greg que me faz ferver o sangue. Eleanor, Caroline está chateada com sua reação dramática. A hipoteca é um acordo comercial padrão. Se você insistir com essa bobagem de advogado, só vai desperdiçar dinheiro que claramente precisa. Seja razoável. A condescendência em seu tom, dirigindo-se a mim pelo meu primeiro nome, descartando meus direitos legais como um absurdo, posicionando-se como a voz da razão, acende algo além da raiva. Cristaliza minha determinação. Não respondo a nenhum dos dois. Em vez disso, ligo para Mariano Banco para confirmar se os fundos do seguro estarão disponíveis amanhã, conforme planejado. Depois, entro em contato com Marta, minha vizinha, que está de olho na minha casa. Tem havido muita movimentação, relata Marta. Caroline e Greg estiveram lá a noite toda ontem, removendo caixas. E hoje, um jovem de terno estava tirando fotos do exterior. Fotografias? Isso é inesperado e preocupante. Sim. Medir o quintal também, como uma avaliação de propriedade. As implicações são perturbadoras. Será que já estão planejando vender minha casa? Ou talvez planejando reformas para aumentar o valor dela para uma venda futura? Qualquer um dos cenários sugere que eles estão avançando agressivamente, apesar da minha clara oposição. Marta, você estaria disposta a manter um registro de todos os visitantes e atividades que observar na casa? Pode ser importante para o meu caso. Já comecei uma, ela me garante, com a bibliotecária eficiente que era antes da aposentadoria, evidente em sua abordagem. Datas, horários, descrições e até algumas fotos discretas do meu jardim enquanto eles estavam carregando caixas no carro do Greg. Você é uma dádiva de Deus, digo a ela com sinceridade. Bobagem. O que eles estão fazendo não é certo, Eleanor. Richard ficaria furioso. A menção ao meu falecido marido traz consigo dor e clareza. Richard sempre foi minha bússola moral em situações difíceis, com sua integridade inabalável mesmo quando isso nos custava dinheiro. O que ele aconselharia agora? A resposta vem com perfeita clareza: proteja-se primeiro, depois busque justiça, não vingança. A distinção é crucial. Com esse princípio em mente, reviso meu plano para amanhã, quando os fundos do seguro estiverem disponíveis. Preciso garantir o dinheiro, mantendo a máxima flexibilidade para quaisquer desafios legais que possam surgir. Caroline e Greg demonstraram estar dispostos a falsificar documentos e manipular instrumentos financeiros. Não posso subestimar o potencial deles para novas fraudes. Meu telefone vibra com outra mensagem de Caroline: Mãe, esse tratamento silencioso é infantil. Greg e eu estamos tentando criar riqueza geracional para nossa família, incluindo você. Pare de levar isso para o lado pessoal. A impressionante falta de autoconsciência seria quase cômica se não fosse tão irritante.
Tornar pessoal a objeção a alguém que hipoteca sua casa sem consentimento? A ginástica mental necessária para tal posição é verdadeiramente olímpica. Por um breve momento, me pergunto o que aconteceu com a filha que eu pensava ter criado. Ela sempre foi essa pessoa, e eu simplesmente me recusei a aceitar isso? Ou será que algo a mudou ao longo do caminho, talvez a influência de Greg ou os valores materialistas que parecem nortear todas as suas decisões? As perguntas não têm respostas satisfatórias e, em última análise, não mudam minha realidade atual. Minha casa está onerada por uma hipoteca fraudulenta. Minha filha e meu genro me veem como um recurso financeiro, em vez de uma pessoa merecedora de respeito e consideração. E aos 68 anos, recentemente enviuvada, estou recomeçando de uma forma que jamais imaginei. Amanhã, quando o dinheiro do seguro estiver disponível, começarei o processo de reconstrução da minha segurança, e Caroline e Greg começarão a entender exatamente o que despertaram na mãe que eles subestimaram tão gravemente. A manhã de sexta-feira amanhece clara e brilhante, um dia perfeito de outono na Nova Inglaterra, que contrasta com a tempestade que se forma na minha vida pessoal. Faço o check-out do Harbour depois de 4 noites, a estadia mais longa que já fiquei em um motel, e dirijo diretamente para o Coastal Community Bank. Marianne me recebe com a boa notícia que eu estava esperando. Os fundos do seguro estão totalmente disponíveis a partir desta manhã, ela confirma na privacidade de seu escritório. Todos os $750.000 foram liberados e estão prontos para suas instruções. De volta ao Harbour Inn, guardo o pendrive de Kevin na minha bolsa de laptop e ligo para Rie Winters para informá-la sobre as novas informações. Sua resposta é imediata e estratégica. Isso fortalece significativamente o nosso caso, confirma. Se conseguirmos provar que Greg sabia que o modelo de negócios era fundamentalmente falho ao garantir a hipoteca, isso dará mais peso às alegações de fraude. Vou agilizar o nosso pedido de liminar de emergência. Depois de encerrar a ligação, verifico minhas mensagens, mais 3 de Caroline, cada vez mais exigentes, e uma de Greg que me faz ferver o sangue. Eleanor, Caroline está chateada com sua reação dramática. A hipoteca é um acordo comercial padrão. Se você insistir com essa bobagem de advogado, só vai desperdiçar dinheiro que claramente precisa. Seja razoável. A condescendência em seu tom, dirigindo-se a mim pelo meu primeiro nome, descartando meus direitos legais como um absurdo, posicionando-se como a voz da razão, acende algo além da raiva. Cristaliza minha determinação. Não respondo a nenhum dos dois. Em vez disso, ligo para Marianne no banco para confirmar se os fundos do seguro estarão disponíveis amanhã, conforme planejado. Depois, entro em contato com Marta, minha vizinha, que está de olho na minha casa. Tem havido muita movimentação, relata Marta. Caroline e Greg estiveram lá a noite toda ontem, removendo caixas. E hoje, um jovem de terno estava tirando fotos do exterior. Fotografias? Richard ficaria orgulhoso de como você está lidando com isso, diz Marianne suavemente, como se lesse meus pensamentos. Ele sempre disse que você era a espinha dorsal da sua família, mesmo quando você o deixava pensar que era. A observação me traz lágrimas inesperadas aos olhos, as primeiras que derramei hoje, mas certamente não as últimas. Obrigada por dizer isso, consigo dizer, aceitando o lenço de papel que ela discretamente me oferece. Com a transferência iniciada, passo para a próxima fase do meu plano. A Rie providenciou uma reunião com o advogado imobiliário imediatamente após a minha consulta com o banco. O momento certo é crucial. Preciso de aconselhamento especializado antes de dar o próximo passo. O escritório de Douglas Freeman ocupa o segundo andar de um edifício colonial na rua principal de Cedar Grove. Aos 75 anos, ele é o advogado imobiliário mais experiente da cidade, tendo atuado em transações imobiliárias no condado por quase 5 décadas. Senhora Bishop, ele me cumprimenta calorosamente, levantando-se de trás de uma mesa abarrotada de documentos. A Rie me informou sobre sua situação. Um caso realmente preocupante. Agradeço sua franqueza. Preciso entender minhas opções em relação ao imóvel em si, Sr. Freeman. Especificamente, ainda posso vender a casa apesar da hipoteca fraudulenta? Ele se recosta na cadeira, entrelaçando os dedos em sinal de consideração. A resposta curta é sim, mas com complicações. A hipoteca, embora obtida de forma fraudulenta, foi registrada como garantia do imóvel. Qualquer venda exigiria a quitação desse ônus ou sua invalidação por meio de processo judicial.
E se eu quisesse vender imediatamente, você precisaria pagar a hipoteca com o produto da venda ou colocar esses fundos em custódia enquanto o caso de fraude é resolvido. Ele me estuda cuidadosamente. Posso perguntar por que você está pensando em vender em vez de simplesmente lutar para invalidar a hipoteca? A casa pertence à sua família há décadas, pelo que me lembro. A pergunta toca em algo que venho processando desde que descobri a traição de Caroline. A casa não parece mais um lar. Admito que cada cômodo guarda memórias agora contaminadas pelo que minha filha fez. E, na prática, é maior do que eu preciso como viúva e morando sozinha. Douglas acena em compreensão. Nesse caso, eu recomendaria uma abordagem que mantenha sua flexibilidade, ao mesmo tempo, maximize o retorno financeiro. Podemos anunciar o imóvel e, ao mesmo tempo, buscar a invalidação da hipoteca fraudulenta. Isso cria uma alavancagem em várias direções. E o que potenciais compradores pensariam sobre adquirir um imóvel com problemas legais em andamento? Com a divulgação adequada e o ajuste de preço correto, ainda pode ser atraente para certos compradores, ele explica, principalmente se estruturarmos a venda com contingências relacionadas à resolução da hipoteca. O mercado em Cedar Grove continua forte, especialmente para imóveis já estabelecidos no seu bairro. Passamos a próxima hora delineando uma abordagem estratégica que se alinha aos esforços jurídicos de RE. Quando saio do escritório de Douglas, já tenho um caminho claro a seguir. Colocarei minha casa à venda por um preço competitivo, usarei o interesse legítimo de potenciais compradores como alavanca contra Caroline e Greg e continuarei buscando a invalidação legal da hipoteca por meio de RE. Minha próxima parada é a Jenny Sullivan Real Estate, a agência mais conceituada da cidade. A própria Jenny, uma mulher formidável na faixa dos 50 anos que vendeu mais propriedades em Cedar Grove do que qualquer outro corretor imobiliário, me cumprimenta com um carinho profissional que se transforma em preocupação genuína quando explico minha situação. Eleanor, isso é absolutamente inaceitável, ela diz, com indignação evidente em seu tom. Conheço Caroline desde que ela era escoteira da minha filha. Nunca esperaria isso dela. Eu também não. Reconheço a verdade simples, ainda dolorosa de admitir. Mas aqui estamos. Gostaria de anunciar a casa o mais rápido possível. A eficiência de Jenny corresponde à minha urgência. Em uma hora, estabelecemos um preço de listagem de $475.000, um pouco abaixo do valor de mercado para atrair interesse imediato, e agendamos um fotógrafo para amanhã de manhã. O anúncio será publicado na segunda-feira, o que me dará o fim de semana para preparar a casa para a visita. Você precisará revelar a situação da hipoteca, aconselha Jenny, mas podemos enquadrar isso como uma questão legal em processo de resolução. Dada a localização e as condições do seu imóvel, espero juros significativos, apesar das complicações. Quando saio do escritório dela, meu telefone vibra com uma mensagem de Marta. Greg está na sua casa agora com 3 homens de terno. Eles estão medindo cômodos e tirando mais fotos. A informação confirma minhas suspeitas. Eles já estão planejando a próxima fase do esquema, talvez reformas para aumentar o valor da propriedade para eventual venda depois que tiverem estabelecido o controle total. A audácia é de tirar o fôlego. Dirijo até um pequeno café nos arredores da cidade. Preciso de um espaço tranquilo para pensar antes do meu próximo passo. Enquanto tomo uma xícara de chá e um sanduíche que mal experimentei, reviso meu progresso até agora. O dinheiro do seguro é seguro e dividido entre 2 instituições. Processos legais para invalidar a hipoteca estão em andamento. A casa será colocada à venda na segunda-feira. Tenho evidências documentadas das práticas comerciais questionáveis de Greg por meio de Kevin Chial, mas ainda me falta uma informação crucial. Exatamente como Caroline executou a fraude hipotecária. Entender seus métodos fortaleceria meu caso legal e potencialmente me protegeria de tentativas semelhantes no futuro. Como se convocado pelos meus pensamentos, meu telefone toca com um número que não reconheço. Senhora Bishop, aqui é Diane Kramer, da First Fidelity Mortgage. Estou ligando para falar sobre algumas irregularidades que descobrimos em sua recente solicitação de empréstimo com garantia hipotecária. Meu batimento cardíaco acelera. Nunca solicitei um empréstimo com garantia imobiliária com a First Fidelity. É justamente a essa irregularidade que me refiro, ela responde, com um tom que muda de profissional para preocupado. Nosso departamento de fraude sinalizou o pedido durante uma análise de rotina.
As assinaturas e a documentação não estavam de acordo com nossos processos de verificação. Eu gostaria muito de saber que documentação foi apresentada, digo a ela, pegando meu caderno. Atualmente, estou entrando com uma ação judicial em relação a uma hipoteca fraudulenta sobre minha propriedade. Nesse caso, acho que deveríamos nos encontrar pessoalmente, Sra. Bishop. Há informações que a senhora deveria saber e que não me sinto confortável em discutir por telefone. Combinamos de nos encontrar na segunda-feira de manhã no escritório dela em Portsmouth. Quando termino a ligação, uma satisfação sombria toma conta de mim. As peças do quebra-cabeça estão se encaixando mais rápido do que eu esperava. Caroline e Greg aparentemente tentaram garantir vários empréstimos com base na minha propriedade, não apenas aquele que descobri. A ganância deles pode ser sua ruína. De volta ao meu carro, verifico meu telefone e encontro 7 chamadas perdidas de Caroline e uma mensagem que faz meu sangue ferver. Mãe, pare com o que estiver fazendo com o dinheiro do seguro. É dinheiro da família, para todos nós, não só para você. Precisamos discutir como ele deve ser distribuído corretamente. O direito de tirar o fôlego, reivindicar direitos à apólice de seguro de Richard, que foi explicitamente designada para minha segurança financeira, solidifica minha determinação. Não se trata mais apenas da casa. Trata-se de estabelecer limites que nunca deveriam ter sido necessários entre mãe e filha. Ligo o motor, com um destino claro em mente. É hora de ver exatamente o que Caroline e Greg fizeram na minha casa na minha ausência. Estaciono a um quarteirão de distância da minha casa. Uma precaução que parece estranha quando me aproximo da minha própria casa, onde moro há 40 anos. Da entrada da garagem da casa da Marta, ao lado, tenho uma visão clara da atividade. O BMW prata de Greg está na garagem ao lado de uma van desconhecida com pinturas de reformas costeiras na lateral. Através das janelas da minha sala de estar, consigo ver movimento. Várias pessoas andando pela minha casa como se fossem donas dela. Marta sai pela porta lateral, com uma tesoura de jardinagem na mão como um acessório conveniente para nossa conversa. Eles estão aqui desde as 10 da manhã, ela relata em voz baixa, fingindo aparar suas hortênsias. A equipe de reforma está medindo o que parece ser uma reforma completa da cozinha. Ouvi Greg dizendo para eles priorizarem recursos que aumentem o valor de revenda. A informação confirma minhas suspeitas. Eles estão planejando reformar e depois vender minha casa, provavelmente presumindo que eu eventualmente aceitarei suas ações como um fato consumado. A audácia me deixou momentaneamente sem palavras. E Caroline, pergunto, imaginando se minha filha está participando dessa violação. Não esteve aqui hoje. Só o Greg e os empreiteiros. Marta hesita, mas depois acrescenta, Eleanor, acho que você não deve confrontá-lo sozinha. Greg parecia agitado quando chegou. Ouviu ao telefone dizendo algo sobre proteger o bem antes que ela cause mais problemas. A preocupação dela é válida, mas agora estou além do controle. Agradeço a sua preocupação, Marta, mas preciso ver exatamente o que eles estão fazendo. Você se importaria de me ligar em uns 15 minutos? Entender seus métodos fortaleceria meu caso legal e potencialmente me protegeria de tentativas semelhantes no futuro. Como se convocado pelos meus pensamentos, meu telefone toca com um número que não reconheço. Sra. Bishop, aqui é Diane Kramer, da First Fidelity Mortgage. Estou ligando para falar sobre algumas irregularidades que descobrimos em sua recente solicitação de empréstimo com garantia hipotecária. Meu batimento cardíaco acelera. Nunca solicitei um empréstimo com garantia imobiliária com a First Fidelity. É justamente a essa irregularidade que me refiro, ela responde, com um tom que muda de profissional para preocupado. Nosso departamento de fraude sinalizou o pedido durante uma análise de rotina. As assinaturas e a documentação não estavam de acordo com nossos processos de verificação. Eu gostaria muito de saber que documentação foi apresentada, digo a ela, pegando meu caderno. Atualmente, estou entrando com uma ação judicial em relação a uma hipoteca fraudulenta sobre minha propriedade. Nesse caso, acho que deveríamos nos encontrar pessoalmente, Sra. Bishop. Há informações que a senhora deveria saber e que não me sinto confortável em discutir por telefone. Combinamos de nos encontrar na segunda-feira de manhã no escritório dela em Portsmouth. Quando termino a ligação, uma satisfação sombria toma conta de mim. As peças do quebra-cabeça estão se encaixando mais rápido do que eu esperava.
Caroline e Greg aparentemente tentaram garantir vários empréstimos com base na minha propriedade, não apenas aquele que descobri. A ganância deles pode ser sua ruína. De volta ao meu carro, verifico meu telefone e encontro 7 chamadas perdidas de Caroline e uma mensagem que faz meu sangue ferver. Mãe, pare com o que estiver fazendo com o dinheiro do seguro. É dinheiro da família, para todos nós, não só para você. Precisamos discutir como ele deve ser distribuído corretamente. O direito de tirar o fôlego, reivindicar direitos à apólice de seguro de Richard, que foi explicitamente designada para minha segurança financeira, solidifica minha determinação. Não se trata mais apenas da casa. Trata-se de estabelecer limites que nunca deveriam ter sido para o benefício de quem? Certamente não para o meu, já que você deixou claro que espera que eu aceite silenciosamente o roubo da minha casa. Sua expressão endurece. Não é roubo. É gestão de bens da família. Caroline é sua única filha, sua herdeira. Esta casa acabaria sendo dela de qualquer maneira. Isso era para eu decidir, não para você tomar. Mantenho uma aparência calma apesar da fúria crescendo dentro de mim. E para deixar claro, a partir desta manhã, Caroline não é mais minha herdeira em nenhuma função. Isso soa como um golpe físico. O primeiro indício de que ele reconhece consequências reais pode estar próximo. O que você está dizendo? Estou dizendo que atualizei meu testamento. Estou dizendo que o dinheiro do seguro do Richard está seguro, fora do seu alcance. E estou dizendo que esta casa estará à venda na segunda-feira de manhã. O rosto de Greg fica vermelho de raiva. Você não pode vender a casa. Há uma hipoteca. Uma hipoteca fraudulenta que está sendo investigada pelo meu advogado e pelo Departamento de Fraudes da Farce Fidelity. Interrompo, satisfeito com sua confusão momentânea ao mencionar Farce Fidelity. Sim, eu também sei sobre essa inscrição. Você tem estado ocupado, não é? Ele dá um passo em minha direção, sua altura de repente intimidadora nos limites da minha cozinha. Você está cometendo um erro grave, Eleanor. Caroline e eu estávamos tentando te ajudar, te oferecendo a gestão financeira que você claramente precisa. Essa resposta vingativa só prova que você não está pensando racionalmente. A tentativa de me manipular, de reformular a exploração deles como assistência e minha autoproteção como irracional, acende algo profundo e feroz dentro de mim. Deixe-me ser bem claro, digo, com a voz firme apesar do meu coração acelerado. O que você e Caroline fizeram foi fraude. Foi abuso de idosos. Foi uma traição tão profunda que ainda tenho dificuldade em compreender. Mas o seu maior erro não foi a hipoteca, Greg. Foi me subestimar. Meu telefone toca. A ligação prometida de Marta. Respondo sem tirar os olhos de Greg. Sim, estou em casa. Não, está tudo bem. Sim, estarei aí em breve. Encerro a ligação e pego minha bolsa. Os empreiteiros podem ir embora. Não haverá reformas. Um fotógrafo imobiliário estará aqui amanhã de manhã para preparar o anúncio. Caroline não vai aceitar isso, Greg avisa, com um tom agora abertamente ameaçador. E eu também não. Temos documentação comprovando sua aprovação desses acordos financeiros. Sua palavra contra a nossa. Em quem você acha que as pessoas vão acreditar? Numa viúva em luto, possivelmente sofrendo de declínio cognitivo, ou em sua filha e genro preocupados? A estratégia agora é explícita. Eles alegarão que sou mentalmente incompetente se for necessário para manter o controle dos meus bens. Eu já esperava por isso, mas ouvir isso dito de forma tão direta ainda me dá arrepios. A documentação pode ser examinada para verificar sua autenticidade, Greg. Assinaturas podem ser verificadas e a capacidade cognitiva pode ser avaliada profissionalmente. Vou em direção à porta com confiança deliberada. Posso estar de luto, mas estou longe de decair. Algo que você vai aprender da maneira mais difícil. Quando saio, ouço já ao telefone com Caroline, com a voz urgente e agitada. Caminho calmamente até a casa de Marta, onde ela espera ansiosamente na varanda. Você está pálido como papel, ela observa, me guiando para dentro. O que aconteceu? Greg acabou de ameaçar questionar minha competência mental se eu contestar a hipoteca, digo a ela, aceitando o copo d'água que ela oferece.
Eles estão preparados para alegar que tenho deficiência cognitiva para manter o controle dos meus bens. A indignação de Marta é imediata e gratificante. Isso é desprezível. Você é uma das mentes mais brilhantes de Cedar Grove. Richard sempre disse que você conseguia calcular o total das compras mais rápido do que um scanner de caixa. A menção dessa pequena piada conjugal e o genuíno espanto de Richard com minhas habilidades matemáticas mentais trazem um conforto inesperado. Ele nunca teria duvidado da minha competência. Nunca teria permitido que alguém questionasse minha acuidade mental. Preciso documentar essa conversa enquanto ela está fresca, digo, já pegando meu caderno. Harry enfatizou notas contemporâneas para quaisquer interações. Enquanto registro os detalhes do meu confronto com Greg, incluindo suas ameaças e comportamento específicos, sinto uma estranha calma tomando conta de mim. O pior já aconteceu. Minha filha e meu genro não apenas me roubaram, mas agora estão preparados para atacar minha competência mental para encobrir o roubo deles. Com essa linha cruzada, qualquer ambivalência persistente sobre meu curso de ação evapora. Eles mostraram exatamente quem são e o que estão dispostos a fazer. Agora vou mostrar a eles exatamente quem eu sou. Não apenas a mãe paciente e professora que eles consideravam garantida, mas a pensadora estratégica que antes navegava pelas complexidades das finanças corporativas e que agora usará todos os recursos à sua disposição para recuperar o que é seu por direito. Quando Marta oferece seu quarto de hóspedes até que a situação se resolva, eu aceito com gratidão. A proximidade da minha casa me permitirá monitorar suas atividades enquanto tenho a segurança de um amigo de confiança por perto. Amanhã, o fotógrafo documentará minha casa para o anúncio, oficializando minha intenção de vender a propriedade que Caroline e Greg presumiram que poderiam simplesmente se apropriar. Você sabe que eles vão aumentar a pressão quando virem o anúncio publicado, Marta avisa enquanto me ajuda a me acomodar em seu quarto de hóspedes. Estou contando com isso, respondo, com uma estratégia já se formando na minha mente. Às vezes é preciso provocar uma reação para expor o que realmente está acontecendo. No silêncio do quarto de hóspedes de Marta, envio um breve e-mail para Ria documentando as ameaças de Greg sobre minha competência mental, com cópia para Douglas Freeman e Mariano Banco. Criar um registro contemporâneo com várias testemunhas profissionais fortalece minha posição contra quaisquer alegações futuras que eles possam fazer. Então faço algo que tenho resistido até agora. Escrevo uma mensagem direta para Caroline. Sei da hipoteca fraudulenta. Sei da tentativa com a Farce Fidelity. Sei dos planos de reforma do Greg para minha casa. E agora sei que você está preparado para questionar minha capacidade mental de manter o controle de bens que não são seus. Isso acaba agora. A casa será colocada à venda na segunda-feira. Quaisquer novas tentativas de acessar minha propriedade ou finanças resultarão em ação judicial imediata, incluindo acusações criminais. Isto não é uma negociação. Eu aperto enviar sem hesitar, depois silencio meu telefone quando ele imediatamente começa a tocar. Haverá tempo para conversas mais tarde, mas esta noite preciso de descanso e clareza. Amanhã começa a próxima fase de recuperação da minha vida, uma fase para a qual Caroline e Greg não estão preparados. Amanhã de sábado traz um dia perfeito de outono na Nova Inglaterra. Ar fresco, luz do sol dourada, folhas começando a ficar com tons vermelhos e alaranjados brilhantes. Em outras circunstâncias, seria o dia ideal para a tradição de colheita de maçãs que Richard e eu mantivemos por 4 décadas. Em vez disso, sento-me à mesa da cozinha de Marta e reviso 17 mensagens de texto e 9 mensagens de voz de Caroline, cada uma progressivamente mais hostil que a anterior. A última mensagem de voz deixada às 2h18 contém uma ameaça que confirma minha decisão de envolver autoridades legais. Mãe, se você decidir anunciar a casa, não teremos escolha a não ser pedir a tutela. Temos documentação do médico do seu pai sobre o seu estado emocional durante a doença dele. Ninguém questionaria a preocupação de uma filha com a mãe, recentemente viúva, tomando decisões financeiras irracionais. Pense com muito cuidado sobre o seu próximo passo. Marta, ouvindo a mensagem enquanto eu a reproduzia no viva voz, quase deixa cair sua caneca de café. Eles iriam tão longe? Tentariam obter controle legal sobre você com base na sua dor? Aparentemente sim, respondo, encaminhando a mensagem de voz para Ria com uma breve nota explicativa. Eles investiram muito nesse esquema para recuar agora. O fotógrafo de Jane Sullivan chega pontualmente às 10 horas.
Uma jovem com olhar de artista que captura as melhores características da minha casa enquanto trabalha diplomaticamente nos materiais de reforma que a equipe de Greg deixou espalhados pela cozinha. Eu a acompanho por cada cômodo, vivenciando uma mistura complexa de tristeza e determinação enquanto me preparo para vender a casa onde Richard e eu criamos nossa família, organizamos inúmeras reuniões de feriados e planejamos envelhecer juntos. O anúncio será Escreva uma mensagem direta para Caroline. Sei da hipoteca fraudulenta. Sei da tentativa com a First Fidelity. Sei dos planos de reforma do Greg para minha casa. E agora sei que você está preparado para questionar minha capacidade mental de manter o controle de bens que não são seus. Isso acaba agora. A casa será colocada à venda na segunda-feira. Quaisquer novas tentativas de acessar minha propriedade ou finanças resultarão em ação judicial imediata, incluindo acusações criminais. Isto não é uma negociação. Eu aperto enviar sem hesitar, depois silencio meu telefone quando ele imediatamente começa a tocar. Haverá tempo para conversas mais tarde, mas esta noite preciso de descanso e clareza. Amanhã começa a próxima fase de recuperação da minha vida, uma fase para a qual Caroline e Greg não estão preparados. Amanhã de sábado traz um dia perfeito de outono na Nova Inglaterra. Ar fresco, luz do sol dourada, folhas começando a ficar com tons vermelhos e alaranjados brilhantes. Em outras circunstâncias, seria o dia ideal para a tradição de colheita de maçãs que Richard e eu mantivemos por 4 décadas. Em vez disso, sento-me à mesa da cozinha de Marta e reviso 17 mensagens de texto e 9 mensagens de voz de Caroline, cada uma progressivamente mais hostil que a anterior. A última mensagem de voz deixada às 2h18 contém uma ameaça que confirma minha decisão de envolver autoridades legais. Mãe, se você decidir anunciar a casa, não teremos escolha a não ser pedir a tutela. Temos documentação do médico do seu pai sobre o seu estado emocional durante a doença dele. Ninguém questionaria a preocupação de uma filha com a mãe, recentemente viúva, tomando decisões financeiras irracionais. Pense com muito cuidado sobre o seu próximo passo. Marta, ouvindo a mensagem enquanto eu a reproduzia no viva voz, quase deixa cair sua caneca de café. Eles iriam tão longe? Tentariam obter controle legal sobre você com base na sua dor? Aparentemente sim, respondo, encaminhando a mensagem de voz para Rie com uma breve nota explicativa. Eles investiram muito nesse esquema para recuar agora. O fotógrafo de Jane Sullivan chega pontualmente às 10 horas. Uma jovem com olhar de artista que captura as melhores características da minha casa enquanto trabalha diplomaticamente nos materiais de reforma que a equipe de Greg deixou espalhados pela cozinha. Eu a acompanho por cada cômodo, vivenciando uma mistura complexa de tristeza e determinação enquanto me preparo para vender a casa onde Richard e eu criamos nossa família, organizamos inúmeras reuniões de feriados e planejamos envelhecer juntos. O anúncio será publicado na segunda-feira de manhã, conforme prometido, Jane confirma enquanto a fotógrafa arruma seu equipamento. Com base nas condições atuais do mercado, espero que tenhamos visitas agendadas até a tarde. Você está preparado para isso? O mais preparado que posso estar, digo a ela, sabendo que cada exibição me aproxima de uma ruptura definitiva com um lar que guarda 40 anos de memórias. Memórias agora contaminadas pela traição de Caroline. Acabei de voltar para a casa da Marta quando a Rie liga com notícias urgentes. Eleanor, Caroline e Greg acabaram de entrar com uma petição de emergência para tutela temporária, alegando que você está tomando decisões financeiramente destrutivas devido ao comprometimento cognitivo induzido pelo primeiro, a avaliação cognitiva do Dr. Warner, que conclui com notas perfeitas em todas as medidas de função executiva, memória, julgamento e capacidade financeira. Senhora Bishop, ela me conta depois, realizo dezenas dessas avaliações mensalmente. Sua função cognitiva não é apenas adequada para uma vida independente. É excepcional para qualquer idade. Meu relatório declarará isso de forma inequívoca. O segundo acontecimento ocorre às 14 horas, quando me encontro com Diane Kramer, da First Fidelity Mortgage. Em seu escritório, ela me apresenta uma descoberta chocante. Este pedido foi enviado online há 3 semanas, ela explica, mostrando-me documentos com o que parece ser minha assinatura. Ele solicitou uma linha de crédito com garantia hipotecária de $300 mil sobre o valor do seu imóvel, além da hipoteca existente com a Coastal Mortgage. Uma segunda tentativa de extrair dinheiro da minha casa, observo, examinando a assinatura falsificada com consternação. Sim,
Mas aqui está o que é notável, continua Diane, voltando-se para o computador. Gravamos todas as sessões de inscrição online. Isso está descrito nos termos de serviço, que a maioria das pessoas não lê. Esta gravação de tela mostra a sessão exata em que sua inscrição foi criada. Ela reproduz o vídeo, uma captura de tela mostrando cada campo sendo preenchido com minhas informações pessoais. O registro de data e hora mostra 23 horas e 47 de uma terça-feira, 3 semanas atrás, enquanto eu passava a noite no hospital com Richard. Mas o mais condenável de tudo é o breve momento em que a câmera é ativada durante a verificação de identidade, capturando uma imagem nítida de Caroline sentada no que reconheço como a mesa do escritório de Greg, preenchendo metodicamente o formulário fraudulento em meu nome. Esta é uma evidência irrefutável, afirma Diane, entregando-me um pendrive contendo a gravação. Nosso departamento de fraudes já registrou um boletim de ocorrência na divisão de crimes financeiros da Polícia Estadual. Gostaria que você tivesse uma cópia para seus próprios procedimentos legais. Agarro o pendrive, reconhecendo seu valor além de mera evidência. Essa é a prova cabal que transforma a narrativa da minha palavra contra a deles em uma fraude documentada e incontestável. Na tarde de segunda-feira, como previsto, Jane relatou 5 solicitações de visita poucas horas depois de meu anúncio de casa ter sido publicado. O interesse valida nossa estratégia de preços e cria pressão imediata sobre Caroline e Greg, que reconhecerão que uma venda rápida pode anular suas reivindicações fraudulentas antes que eles possam impedi-las. Quando volto para a casa de Marta, um carro conhecido está parado na entrada da garagem, o SUV vermelho de Caroline. Minha filha espera na varanda, sua expressão é uma mistura de raiva e cálculo que a torna quase irreconhecível para mim. Precisamos conversar, ela diz quando me aproximo, sem se preocupar em cumprimentá-la. Isso já foi longe demais. Paro no pé da escada, mantendo uma distância física que de repente parece necessária. Concordo. Suas tentativas de hipotecar minha casa fraudulentamente, vendê-la sem meu consentimento e agora me declarar incompetente já foram longe demais. Seus olhos se estreitam diante da minha calma desafiadora. Você não entende o que está fazendo. O pedido de tutela é para sua própria proteção. Você está tomando decisões irracionais baseadas na dor. Proteger meus bens contra roubo é talvez a decisão mais racional que tomei recentemente, retruco. E quanto ao pedido de tutela, estou ansioso para apresentar provas de sua fraude ao juiz na quarta-feira. A compostura de Caroline desaparece. Um alarme genuíno cruzou seu rosto. Que evidências! Para começar, a gravação de tela da Farce Fidelity mostrando você preenchendo um pedido de empréstimo fraudulento em meu nome. Observo esta terra, confirmando que ela não tinha ideia de que tais evidências existiam. O requerimento que você enviou enquanto eu estava no hospital com seu pai moribundo. Ela se recupera rapidamente. Anos de prática em manipulação emocional. Primeiro, a avaliação cognitiva do Dr. Warner, que conclui com notas perfeitas em todas as medidas de função executiva, memória, julgamento e capacidade financeira. Senhora Bishop, ela me conta depois, realizo dezenas dessas avaliações mensalmente. Sua função cognitiva não é apenas adequada para uma vida independente. É excepcional para qualquer idade. Meu relatório declarará isso de forma inequívoca. O segundo acontecimento ocorre às 14 horas, quando me encontro com Diane Kramer, da Farce Fidelity Mortgage. Em seu escritório, ela me apresenta uma descoberta chocante. Este pedido foi enviado online há 3 semanas, ela explica, mostrando-me documentos com o que parece ser minha assinatura. Ele solicitou uma linha de crédito com garantia hipotecária de $300 mil sobre o valor do seu imóvel, além da hipoteca existente com a Coastal Mortgage. Uma segunda tentativa de extrair dinheiro da minha casa, observo, examinando a assinatura falsificada com consternação. Sim, mas aqui está o que é notável, continua Diane, voltando-se para o computador. Gravamos todas as sessões de inscrição online. Isso está descrito nos termos de serviço, que a maioria das pessoas não lê. Esta gravação de tela mostra a sessão exata em que sua inscrição foi criada. Ela reproduz o vídeo, uma captura de tela mostrando cada campo sendo preenchido com minhas informações pessoais. O registro de data e hora mostra 23 horas e 47 de uma terça-feira, 3 semanas atrás, enquanto eu passava a noite no hospital com Richard.
Mas o mais condenável de tudo é o breve momento em que a câmera é ativada durante a verificação de identidade, capturando uma imagem nítida de Caroline sentada no que reconheço como a mesa do escritório de Greg, preenchendo metodicamente o formulário fraudulento em meu nome. Esta é uma evidência irrefutável, afirma Diane, entregando-me um pendrive contendo a gravação. Nosso departamento de fraudes já registrou um boletim de ocorrência na divisão de crimes financeiros da Polícia Estadual. Gostaria que você tivesse uma cópia para seus próprios procedimentos legais. Agarro o pendrive, reconhecendo seu valor além de mera evidência. Essa é a prova cabal que transforma a narrativa da minha palavra contra a deles em uma fraude documentada. O homem que ensinou matemática no ensino médio por 40 anos, que abordou problemas com precisão lógica, que valorizou a integridade acima de tudo, o que ele aconselharia agora? A resposta vem com perfeita clareza. Prossiga com a verdade e a documentação. Deixe as evidências falarem. E lembre-se de que, embora Caroline possa ter sido nossa filha, ela fez suas escolhas como adulta e deve enfrentar consequências adultas. Com essa firme resolução em mente, apago a luz, pronto para o que o amanhã trouxer. A manhã de terça-feira traz uma visita inesperada da detetive Sandra Maurice, da Unidade de Crimes Financeiros do Departamento de Polícia de Cedar Grove. Ela chega na casa de Marta exatamente às 9 horas. Seu comportamento é profissional, mas simpático, enquanto ela explica o propósito de sua visita. Senhora Bishop, recebemos relatos preocupantes de várias instituições financeiras sobre atividades potencialmente fraudulentas envolvendo suas contas e propriedades. Ela começa quando estamos sentados na sala de estar de Marta. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre esses assuntos, se você se sentir confortável em fazê-lo. Não estou apenas confortável, detetive Maurice, estou aliviado, digo a ela, recuperando minha pasta organizada de documentação. Tenho reunido evidências dessas atividades fraudulentas na semana passada. Nas próximas 2 horas, forneço ao detetive Maurice um relato abrangente das ações de Caroline e Greg, a hipoteca não autorizada, a tentativa de linha de crédito com garantia hipotecária, os planos de reforma de Greg para uma casa que ele não possui e agora a petição de tutela apresentada para me impedir de proteger meus bens. Este é um dos casos mais flagrantes de exploração financeira de idosos que já vi, comenta a detetive Maurice enquanto analisa a gravação da tela do Farce Fidelity mostrando Caroline preenchendo o formulário fraudulento. A premeditação é particularmente preocupante. Minha filha e meu genro parecem acreditar que minha idade me torna um alvo fácil, observo, a dolorosa verdade não menos difícil de articular, apesar de dias processando essa traição. Infelizmente, esse é um equívoco comum entre exploradores financeiros, responde o detetive Maurice. Eles frequentemente subestimam a resiliência e a desenvoltura dos idosos. Ela fecha seu caderno com um estalo decisivo. Com base nas evidências que você forneceu e nos relatórios de instituições financeiras, temos motivos suficientes para abrir uma investigação criminal formal. As palavras chegam com um peso para o qual eu não estava totalmente preparado. Investigação criminal. Apesar de tudo, uma parte de mim esperava uma resolução que não envolvesse possíveis acusações criminais contra meu único filho. Mas a crescente agressão de Caroline, particularmente a petição de tutela e seu confronto ontem, eliminou essa possibilidade. O que acontece depois? Pergunto, enquanto a praticidade do meu professor se afirma em meio à turbulência emocional. Coletaremos declarações formais das instituições financeiras envolvidas, documentaremos as evidências que você forneceu e apresentaremos o caso ao promotor distrital para possíveis acusações. A expressão do detetive Maurice suaviza um pouco. Senhora Bishop, entendo que isso seja excepcionalmente difícil, dada a relação familiar. Se houver acusações, a senhora estaria disposta a testemunhar? A questão cristaliza a escolha que tenho diante de mim. Para me proteger plenamente, preciso estar disposta a testemunhar contra minha própria filha em um tribunal criminal. A perspectiva é de partir o coração. No entanto, a alternativa, permitir que Caroline e Greg continuem sua exploração sem controle, é inaceitável. Sim, respondo com firmeza, deixando de lado os instintos maternais que não servem mais a nenhuma de nós. Testemunharei se necessário. Depois que o detetive Maurice sai com cópias das minhas provas, ligo para Ria para atualizá-la sobre o ocorrido. Sua resposta é imediatamente estratégica. Isso fortalece significativamente nossa posição para a audiência de tutela de amanhã, observa ela. Uma investigação criminal sobre as mesmas pessoas que buscam a tutela sobre você cria um conflito de interesses óbvio.
Apresentarei uma petição complementar esta tarde. No início da tarde, Jane Sullivan liga com atualizações que validam ainda mais nossa abordagem. Recebemos 11 pedidos de visita para casa até agora, incluindo 3 de compradores pré-qualificados. Agendei a visita para quinta-feira, supondo que a audiência de quarta-feira ocorra conforme o esperado. Será, garanto a ela, com a confiança crescendo a cada evidência, a cada aliado profissional que reconhece a legitimidade da minha posição. Meu telefone vibra com uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Bishop, aqui é o Kevin Chiao de novo. O Greg acabou de enviar um e-mail para todos os ex-funcionários, ameaçando com ação judicial se espalharmos informações falsas sobre a Green Innovations. Ele está claramente em pânico. Achei que a senhora deveria saber. Essa confirmação indireta de que nossa contraofensiva está surtindo o efeito desejado reforça minha determinação. Encaminho a mensagem para Rie, mais uma parte da nossa crescente documentação das tentativas cada vez mais desesperadas de Caroline e Greg de manter o controle de seu esquema fraudulento. O final da tarde de terça-feira traz talvez o acontecimento mais significativo até agora. Douglas Freeman liga com notícias sobre a hipoteca fraudulenta. Eleanor, fizemos uma descoberta crucial, começa ele, com entusiasmo evidente em seu tom tipicamente comedido. A tabeliã cujo carimbo consta nos documentos da hipoteca apresentou um relatório afirmando que seu carimbo foi usado sem autorização. Ela nunca a conheceu e, na verdade, estava de férias na Flórida no dia em que os documentos foram supostamente autenticados em Cedar Grove. Outra falsificação, concluo, acrescentando isso à montanha de evidências contra Caroline e Greg. Não é só falsificação. Fraude notarial é um crime à parte, explica Douglas. Encaminhei toda a documentação para o detetive Maurice e atualizei a Rie para a audiência de amanhã. Na terça-feira à noite, enquanto Marta e eu preparávamos um jantar simples, as peças se alinharam com uma clareza que transcende meu choque e tristeza iniciais. O que começou como uma traição pessoal evoluiu para um padrão documentado de comportamento criminoso que se estende além do drama familiar, chegando ao reino das graves consequências legais. Você está pronta para amanhã? Pergunta Marta enquanto limpamos a mesa depois do jantar, com preocupação evidente em sua voz. O mais preparado possível, respondo honestamente. Nunca imaginei ter que defender minha competência contra minha própria filha no tribunal. Mas aqui estamos. Aqui estamos mesmo, concorda Marta, entregando-me um prato recém-seco para guardar. Mas você não está enfrentando isso sozinho. Metade da cidade está indignada por você desde que se espalhou a notícia do que lhes fizeram. Isso é novidade para mim. A notícia se espalhou? Como? Marta parece um pouco envergonhada. Bem, o pastor Williams pode ter mencionado durante o culto de domingo que deveríamos orar por um membro da comunidade que enfrenta a exploração de idosos por parte de familiares. Ele não citou nomes, mas todos em Cedar Grove conseguem conectar esses pontos específicos. Estou dividida entre a vergonha de meus problemas pessoais se tornarem públicos e a gratidão pelo apoio da comunidade. Caroline e Greg apareceram na igreja parecendo que tinham engolido limões, continua Marta com satisfação indisfarçável. Eles foram embora antes do café da manhã, quando 3 pessoas diferentes fizeram perguntas incisivas sobre o seu bem-estar. A imagem me traz um sorriso inesperado, a primeira alegria genuína que sinto em dias. A opinião pública em cidades pequenas pode ser uma força poderosa, e parece que essa força está se alinhando firmemente a meu favor. Naquela noite, enquanto me preparo para dormir, reviso a cronologia dos eventos que a Rie me ajudou a criar para a audiência de amanhã. A cronologia é contundente. Enquanto eu estava sentada ao lado da cama de Richard durante seus últimos dias, Caroline e Greg conspiravam ativamente para explorar minha distração e meu sofrimento para obter ganhos financeiros. As evidências documentadas criam uma narrativa irrefutável de predação oportunista, em vez de familiares preocupados protegendo um idoso com comprometimento cognitivo. Meu celular vibra com uma última mensagem antes de eu me deitar. De Kevin Chiao novamente, acabei de saber que a Green Innovations perdeu o contrato de locação do escritório. O proprietário alegou problemas de reputação depois que o banco local retirou o compromisso de financiamento. Greg foi escoltado para fora por seguranças após fazer ameaças. O castelo de cartas está desmoronando mais rápido do que eu esperava. Ao programar o despertador para 6 horas, cedo o suficiente para me preparar cuidadosamente para a audiência das 9 horas, sinto uma estranha sensação de vingança.
Não de prazer pela queda de Caroline e Greg, mas de validação de que os sistemas projetados para proteger adultos vulneráveis podem, às vezes, funcionar como pretendido quando ativados por alguém com o conhecimento e os recursos para navegá-los com eficácia. Amanhã, enfrentarei minha filha diante de um tribunal, defendendo minha competência mental contra suas tentativas de tomar o controle da minha vida. Será doloroso, possivelmente traumático, certamente transformador. Mas esta noite, descanso na certeza de que a verdade, documentada, é um escudo poderoso contra aqueles que exploram a vulnerabilidade, mesmo quando esses exploradores compartilham o seu DNA. Na escuridão silenciosa do quarto de hóspedes de Marta, sussurro para a memória de Richard: estou fazendo o que precisa ser feito. Espero que você entenda. O silêncio que se segue parece, de alguma forma, sua aprovação. O Tribunal de Cedar Grove remonta a 1892, com sua imponente fachada de granito e amplos degraus de mármore projetados para inspirar respeito à lei. Passei por ele milhares de vezes durante minhas décadas na cidade, mas nunca entrei por suas portas até hoje, o dia em que devo defender minha competência contra as tentativas da minha própria filha de me declarar incapaz de administrar meus negócios. A Rie me encontra na escadaria do tribunal às 8h30, com sua postura confiante e seu impecável terno cinza escuro me tranquilizando. Marta caminha ao meu lado, tendo insistido em me acompanhar para me dar apoio moral. Vários rostos conhecidos nos cumprimentam com um aceno de cabeça quando entramos: o bibliotecário da cidade, 2 ex-colegas professores, o pastor Williams, cuja presença é inesperada, mas fortalecedora. A notícia corre rápido em cidades pequenas, observa Rie, notando minha surpresa com a participação da comunidade. E as pessoas geralmente não gostam de ver um dos seus maltratado, especialmente alguém com a sua posição na comunidade. O tribunal é mais intimista do que as imagens televisivas sugerem: um espaço compacto com bancos de madeira desgastados, paredes revestidas de carvalho escuro e a luz do sol da manhã filtrando-se pelas janelas altas. Imediatamente, avisto Caroline e Greg, sentados à mesa do réu com seu advogado, Stanley Preston, um homem corpulento cujo terno caro e reputação agressiva o precedem. Caroline ergue os olhos quando entramos, com uma expressão brevemente vulnerável antes de se endurecer em algo ilegível. Greg se inclina na direção de Preston, sussurrando com urgência enquanto gesticula em direção a um documento à sua frente. Nenhum dos dois reconhece minha presença diretamente. Eles receberam nosso documento complementar com os detalhes da investigação criminal esta manhã, sussurra Rie enquanto nos sentamos à mesa do requerente. Pela linguagem corporal deles, eles não estavam preparados para esse desdobramento. A juíza Ellen Watkins entra pontualmente às 9h, uma mulher esguia na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos cortados em um corte Chanel prático e óculos de leitura apoiados no nariz. Sua reputação de eficiência e objetividade em questões de tribunais de família é bem conhecida nos círculos jurídicos, de acordo com a Rie. Bom dia, ela começa, revisando os documentos à sua frente. Estamos aqui para tratar do processo número FCA 2023157, referente a Eleanor Bishop. Esta é uma audiência sobre um pedido de tutela temporária apresentado por Caroline Reynolds, filha da Ré. Analisei o pedido e a documentação de apoio, bem como a oposição apresentada pela Ré. A juíza Watkins observa por cima dos óculos, com um olhar direto e avaliador, movendo-se entre a nossa mesa e a de Caroline. Antes de prosseguirmos, preciso abordar o documento complementar apresentado esta manhã referente a uma investigação criminal em andamento contra os requerentes por suposta exploração financeira da Ré. Sr. Preston, o senhor estava ciente desse acontecimento ao entrar com o pedido de tutela? Preston se levanta, e seu barítono confiante preenche a sala do tribunal. Meritíssimo, não tínhamos conhecimento de nenhuma investigação formal no momento da apresentação do processo. Meus clientes negam categoricamente qualquer irregularidade e acreditam que essas alegações são manifestações da confusão e do sofrimento emocional da Sra. Bishop após a morte do marido. A expressão da juíza Watkins permanece neutra, mas sua resposta é contundente. Teoria interessante, conselheira. Talvez a senhora possa explicar por que a Unidade de Crimes Financeiros do Departamento de Polícia de Cedar Grove e 2 instituições bancárias distintas identificaram, de forma independente, potenciais atividades criminosas. Preston muda de tática sem problemas. Meritíssimo, independentemente dessas alegações infundadas, a questão central continua sendo a atual capacidade de tomada de decisão da Sra. Bishop.
Seu comportamento recente, desaparecer por dias, tentar vender sua residência principal sem alternativas de moradia garantidas, fazer grandes transferências financeiras, demonstra comprometimento do julgamento, consistente com declínio cognitivo induzido pelo luto. A Rie se levanta, com a voz calma, mas firme. Meritíssimo, temos provas abrangentes que refutam tanto as alegações da petição de tutela quanto a caracterização do Sr. Preston. A avaliação cognitiva da doutora Abigail Warner, realizada ontem, mostra que a função executiva e a capacidade de tomada de decisão da Sra. Bishop não são apenas adequadas, mas excepcionais para sua idade ou para qualquer idade. Além disso, temos documentação que comprova que os comportamentos preocupantes citados na petição foram, de fato, respostas racionais à descoberta de que ela era vítima de exploração financeira. O juiz Watkins concorda. Revisei a avaliação do Dr. Warner, que é de fato convincente. Sr. Preston, a petição cita o luto da Sra. Bishop como o principal fator para sua suposta incapacidade. O senhor pode fornecer evidências específicas de comprometimento cognitivo além do sofrimento emocional após a morte do marido? A hesitação momentânea de Preston diz muito. Meritíssimo, temos declarações do requerente descrevendo casos de confusão, lapsos de memória e tomada de decisão atípica. Observações anedóticas de uma parte interessada, observa o juiz Watkins, que, segundo os relatórios policiais, estava simultaneamente tentando obter empréstimos fraudulentos contra a propriedade da Sra. Bishop. Isso cria, no mínimo, um conflito de interesse significativo. Ela se vira para mim. Sra. Bishop, gostaria de ouvir diretamente da senhora sobre esses acontecimentos. Enquanto me levanto, sinto o olhar de Caroline me queimar do outro lado do tribunal. Por um instante, lembro-me dela quando criança, com Maria Chiquinha, uma expressão distorcida e determinada enquanto aprendia a andar de bicicleta, sua mãozinha confiante na minha enquanto atravessávamos as ruas. O contraste com a estranha que me observa agora, a mulher que falsificou documentos enquanto eu estava sentada ao lado de seu pai moribundo, cria uma dor tão aguda que momentaneamente me tira o fôlego, mas apenas momentaneamente. Endireito os ombros e me dirijo ao tribunal com a mesma voz clara e comedida que usei por 40 anos em sala de aula. Meritíssimo, enquanto eu estava com meu marido em seus Bom dia, ela começa, revisando os documentos à sua frente. Estamos aqui para tratar do processo número FCA 2023157, referente a Eleanor Bishop. Esta é uma audiência sobre um pedido de tutela temporária apresentado por Caroline Reynolds, filha da Ré. Analisei o pedido e a documentação de apoio, bem como a oposição apresentada pela Ré. A juíza Watkins observa por cima dos óculos, com um olhar direto e avaliador, movendo-se entre a nossa mesa e a de Caroline. Antes de prosseguirmos, preciso abordar o documento complementar apresentado esta manhã referente a uma investigação criminal em andamento contra os requerentes por suposta exploração financeira da Ré. Sr. Preston, o senhor estava ciente desse acontecimento ao entrar com o pedido de tutela? Preston se levanta, e seu barítono confiante preenche a sala do tribunal. Meritíssimo, não tínhamos conhecimento de nenhuma investigação formal no momento da apresentação do processo. Meus clientes negam categoricamente qualquer irregularidade e acreditam que essas alegações são manifestações da confusão e do sofrimento emocional da Sra. Bishop após a morte do marido. A expressão da juíza Watkins permanece neutra, mas sua resposta é contundente. Teoria interessante, conselheira. Talvez a senhora possa explicar por que a Unidade de Crimes Financeiros do Departamento de Polícia de Cedar Grove e duas instituições bancárias distintas identificaram, de forma independente, potenciais atividades criminosas. Preston muda de tática sem problemas. Meritíssimo, independentemente dessas alegações infundadas, a questão central continua sendo a atual capacidade de tomada de decisão da Sra. Bishop. Seu comportamento recente, desaparecer por dias, tentar vender sua residência principal sem alternativas de moradia garantidas, fazer grandes transferências financeiras, demonstra comprometimento do julgamento, consistente com declínio cognitivo induzido pelo luto. A Rie se levanta, com a voz calma, mas firme. Meritíssimo, temos provas abrangentes que refutam tanto as alegações da petição de tutela quanto a caracterização do Sr. Preston. A avaliação cognitiva da doutora Abigail Warner, realizada ontem, mostra que a função executiva e a capacidade de tomada de decisão da Sra. Bishop não são apenas adequadas, mas excepcionais para sua idade ou para qualquer idade. Além disso,
Temos documentação que comprova que os comportamentos preocupantes citados na petição foram, de fato, respostas racionais à descoberta de que ela era vítima de exploração financeira. A juíza Watkins tira os óculos e encara Preston diretamente. Advogado, o que estou vendo é uma tentativa de usar este tribunal para obter controle sobre bens aos quais seus clientes já tentaram acessar por meios potencialmente criminosos. Esse não é o propósito das disposições sobre tutela. Ela se volta para os documentos à sua frente, revisando-os em silêncio por alguns instantes antes de proferir sua decisão. O pedido de tutela temporária foi negado. Além disso, estou emitindo uma ordem de proteção financeira proibindo Caroline Reynolds e Gregory Reynolds de acessar quaisquer contas, propriedades ou ativos pertencentes a Eleanor Bishop. O alívio me invade, não a celebração, mas a satisfação mais silenciosa de ser acreditada, de ter minha autonomia confirmada pelo tribunal. O juiz Watkins ainda não terminou. Senhora Bishop, embora eu esteja negando este pedido de tutela, quero garantir que a senhora tenha sistemas de apoio adequados, dada a sua recente viuvez e essas complicações familiares. A senhora estaria disposta a ter um defensor de idosos nomeado pelo tribunal para acompanhá-la periodicamente? Eu agradeceria, meritíssimo, respondo honestamente. Uma supervisão profissional adicional parece prudente, dados os eventos recentes. Ela assente, satisfeita, e então lança um olhar severo para Caroline e Greg. Aos requerentes, estejam cientes de que apresentar petições de tutela como forma de obter o controle de bens é um abuso da finalidade deste tribunal. Dada a investigação criminal em andamento, estou encaminhando toda a documentação desta audiência ao Ministério Público para análise. Enquanto o juiz Watkins conclui a audiência, expiro lentamente, sentindo uma mistura complexa de vingança e tristeza. Venci esta batalha. Minha autonomia está assegurada, minha competência oficialmente reconhecida. Mas o custo foi a ruptura definitiva do meu relacionamento com meu único filho, uma perda que se soma fortemente à minha dor por Richard. Marta aperta minha mão enquanto nos levantamos para ir embora. Você conseguiu, Eleanor. Você se manteve firme. Sim, penso enquanto saímos do tribunal, evitando cuidadosamente o olhar de Caroline. Eu me mantive firme. Mas o chão sob todos nós mudou irrevogavelmente, e o que resta está para sempre alterado pelo que perdemos. As 24 horas seguintes à audiência transcorrem em um borrão de atividade. Jane Sullivan relata 5 visitas agendadas à minha casa para quinta e sexta-feira, com um interesse que superou suas expectativas. A RIA protocola a ordem de proteção financeira do juiz junto a todas as instituições financeiras relevantes, criando uma camada adicional de segurança em torno dos meus bens. Douglas Freeman agiliza a papelada para contestar formalmente a hipoteca fraudulenta, reforçada pela declaração do tabelião confirmando que seu carimbo foi usado sem autorização. Na manhã de quinta-feira, uma estranha calmaria se instalou sobre mim, o silêncio após uma tempestade, quando os danos são avaliados e a reconstrução começa. Volto para casa pela primeira vez desde que confrontei Greg, precisando prepará-la para as próximas exibições. Marta insiste em me acompanhar, preocupada com possíveis confrontos caso Caroline ou Greg apareçam. Mas a casa continua vazia, com a luz do sol entrando pelas janelas que precisam ser lavadas. A correspondência está empilhada ordenadamente na mesa de entrada, cortesia da coleta diária de Marta. Os materiais de reforma desapareceram da cozinha, deixando apenas leves marcas nas bancadas onde antes havia mostras. O silêncio carrega uma qualidade que não consigo definir, não exatamente paz, mas ausência, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração, esperando para descobrir seu destino. Parece diferente, observo, percorrendo cômodos que contêm 40 anos da minha vida. Como se já não fosse mais meu. As casas sabem das coisas, responde Marta com a sabedoria prática de alguém que mora na mesma casa há 6 décadas. Elas sentem quando a mudança está chegando. Passamos a manhã nos preparando para as visitas, tirando pó, passando aspirador de pó, arrumando flores frescas em locais estratégicos. Coloco fotos de família em gavetas, incapaz de suportar a visão do rosto sorridente de Caroline me observando enquanto sistematicamente desmonto a vida que compartilhamos naquele espaço. A tarefa é ao mesmo tempo prática e simbólica, limpando lembranças físicas do passado para abrir espaço para um futuro incerto. No início da tarde, transformamos a casa na vitrine impessoal necessária para visitas bem-sucedidas. Assim que terminamos, meu telefone toca com um número que não reconheço. Senhora Bishop, aqui é Amanda Tilly, do Ministério Público.
A senhora tem alguns minutos para discutir a investigação sobre Caroline e Gregory Reynolds. Saio para a varanda dos fundos em busca de privacidade, me preparando para o que vier a seguir. Sim, estou disponível. O que posso te dizer? Revisamos as provas fornecidas pelo detetive Maurice e a documentação da audiência de ontem. Com base em nossa avaliação, estamos nos preparando para apresentar acusações criminais por fraude hipotecária, roubo de identidade, exploração financeira de idoso e falsificação contra Caroline e Gregory Reynolds. Embora eu soubesse que isso era uma possibilidade, até mesmo uma probabilidade, dadas as evidências substanciais, ouvir isso declarado tão oficialmente me dá um arrepio. Minha filha enfrentando acusações criminais, os pais do meu neto potencialmente presos. O que acontece agora? Pergunto, com a voz mais firme do que me sinto. Apresentaremos o caso ao grande júri na próxima semana para indiciamento. Se eles devolverem notas promissórias verdadeiras, emitiremos mandados de prisão. Dada a natureza das acusações e os laços comunitários dos réus, eles provavelmente terão permissão para se entregar em vez de serem presos em casa ou no trabalho. A descrição clínica de um processo que destruirá o que resta da minha família parece surreal ou em se eles forem condenados. Essas acusações geralmente acarretam penas de 2 a 5 anos, embora infratores primários frequentemente recebam liberdade condicional com requisitos de restituição. No entanto, considerando o valor envolvido e o aspecto de exploração, é possível que haja alguma pena de prisão. Depois de encerrar a ligação, sento-me sozinha nos degraus da varanda, os mesmos degraus onde Richard e eu assistimos a inúmeros pores do sol, onde Caroline aprendeu a pular corda, onde as crianças da vizinhança se reuniam para tomar picolés nas tardes de verão. O peso do que está acontecendo me atinge. Minhas ações, embora necessárias para minha autoproteção, desencadearam consequências que afetarão não apenas Caroline e Greg, mas também seus filhos, meus netos. Marta me encontra lá, ainda processando. Mas notícias? Ela pergunta, sentando-se ao meu lado. Acusações criminais serão apresentadas na semana que vem, digo a ela. Fraude hipotecária, roubo de identidade, exploração de idosos, falsificação. Ela assente, sem surpresa. Eles fizeram suas escolhas, Eleanor, repetidamente. Isso não é culpa sua. Não é mesmo? Eu poderia escolher não cooperar com a acusação. Eu poderia me recusar a testemunhar. Marta pondera, com uma expressão pensativa. Você poderia. E que mensagem isso passaria? Que exploração não tem consequências? Que trair a confiança familiar é aceitável se você for pego? Que leis que protegem adultos vulneráveis não importam se o agressor for parente da vítima? Suas perguntas acabaram com minha dúvida momentânea. Você tem razão. É difícil conciliar a filha que eu pensei ter criado com alguém capaz dessas ações. As pessoas nos surpreendem, diz Marta simplesmente. Às vezes maravilhosamente, às vezes terrivelmente. A questão é como reagimos a essas surpresas. Nossa conversa é interrompida pela chegada de Jenny para a primeira visita, um casal na casa dos 30 anos, com uma criança pequena e outra a caminho, em busca de uma casa de família com história e personalidade. Observo da entrada da garagem da casa de Marta enquanto eles visitam minha casa, com a mão da jovem pousada na barriga de grávida enquanto ela contempla a magnólia que Richard plantou no ano em que nos mudamos. Eles adoraram, relata Jenny depois. Principalmente o jardim planejado e o cantinho de leitura embaixo da escada. Eles já foram pré-aprovados e estão considerando fazer uma oferta depois da segunda visita amanhã. A notícia deveria trazer satisfação, uma prova de que minha contra-estratégia está funcionando, mas, em vez disso, me deixa com uma sensação de vazio. Outra família criará memórias nestes quartos, celebrará feriados sob este teto, plantará suas próprias árvores e as verá crescer até a maturidade. A vida continua seu implacável movimento para frente enquanto eu navego pelos destroços do que um dia foi. Sexta-feira traz mais 3 visitas e a confirmação de Harriet de que a hipoteca fraudulenta está sendo formalmente contestada por via judicial, com o banco iniciando sua própria investigação interna de fraude. À noite, Jenny liga com a notícia de que o jovem casal deseja fazer uma oferta, $455.000, um pouco abaixo do pedido, mas com contingências mínimas e um prazo de fechamento flexível. É uma oferta sólida de compradores qualificados que realmente amam a casa, aconselha Jenny. Neste mercado, com as complicações conhecidas em relação à situação da hipoteca, eu recomendaria uma consideração séria.
Concordo em analisar a oferta formal quando ela chegar no sábado de manhã. Ao encerrar a ligação, uma notificação por e-mail de Caroline aparece no meu celular, a primeira comunicação direta desde a audiência. Meu dedo paira sobre a tela, hesitando momentaneamente antes de abri-la. Mãe, diz o texto, meu advogado me aconselhou a não entrar em contato com você devido à investigação criminal pendente, mas eu precisava dizer isso diretamente. Nunca pretendi que as coisas chegassem a esse ponto. O que começou como uma solução temporária para as necessidades de financiamento do negócio de Greg se tornou algo além do que qualquer um de nós previu. Fui informado de que você está vendendo a casa e recebeu uma oferta. Embora eu ainda acredite que nosso plano original teria beneficiado a todos a longo prazo, reconheço que você vê a situação de forma diferente. Não contestarei a venda nem criarei mais complicações. O Ministério Público nos contatou a respeito de possíveis acusações criminais. Não sei o que acontecerá a seguir, mas estou tentando proteger as crianças disso o máximo possível. Elas já estão perguntando por que não te viram, e eu não sei o que dizer a elas. Caroline. A formulação cuidadosa do e-mail, sem admissão direta de irregularidades, sem pedido explícito de desculpas, com ênfase em proteger as crianças em vez de reconhecer o dano causado, reflete a Caroline que conheço agora, e não a filha que eu pensava ter. Mesmo diante de acusações criminais, ela não consegue assumir total responsabilidade por seus atos nem expressar remorso genuíno. No entanto, por trás da minha decepção, persiste uma ponta de preocupação maternal. As crianças, meus netos, são vítimas inocentes neste conflito. Suas vidas serão irrevogavelmente alteradas pelas escolhas de seus pais e pelas consequências que agora se desenrolam. Redijo e excluo 3 respostas antes de escolher uma que mantenha os limites necessários e, ao mesmo tempo, reconheça minha conexão contínua com meus netos. Caroline, estou prosseguindo com a venda da casa e espero aceitar uma oferta neste fim de semana. Os processos legais relativos à hipoteca fraudulenta e outros assuntos continuarão conforme determinado pelas autoridades competentes. Quanto às crianças, elas não fizeram nada de errado e não devem sofrer perdas adicionais. Se você se sentir confortável com visitas supervisionadas agendadas por um terceiro neutro, eu agradeceria a oportunidade de manter meu relacionamento com elas durante este momento difícil. Eleanor. Ao clicar em enviar, reconheço que esta comunicação representa uma nova fase em nosso relacionamento rompido, não uma reconciliação, mas uma distensão cuidadosamente negociada que prioriza o bem-estar das crianças, mantendo os limites necessários para minha proteção. A casa fica silenciosa à medida que a noite cai. Marta foi para o seu clube do livro, deixando-me sozinha com meus pensamentos e o suave tic-tac do relógio de pêndulo que Richard restaurou um ano antes de seu diagnóstico. Amanhã, provavelmente aceitarei uma oferta pela casa onde construímos nossa vida juntos. Na semana que vem, minha filha poderá enfrentar um processo criminal. O futuro que eu imaginava, uma viuvez tranquila na casa da minha família, cercada por filhos e netos, desapareceu, substituído por algo que ainda estou lutando para definir. No entanto, por trás da dor e da incerteza, uma base de força silenciosa emergiu, a capacidade de me proteger, de navegar em sistemas complexos, de me reconstruir após a traição. Tudo isso também é um legado de Richard e da nossa vida juntos, embora eu nunca tenha imaginado que precisaria deles dessa forma. 3 meses após aquele dia fatídico em que descobri a hipoteca fraudulenta, estou na sala de estar ensolarada do meu novo apartamento, cercada por pertences cuidadosamente selecionados da minha antiga casa. O espaço é menor, mas cuidadosamente projetado: 2 quartos, uma cozinha e sala de estar integradas, uma pequena varanda com vista para o jardim comunitário. Mais importante ainda, está totalmente pago com uma parte do dinheiro do seguro de Richard, garantido contra quaisquer futuras tentativas de exploração. A venda da casa foi concluída há 2 semanas, $455.000 do jovem casal que espera seu segundo filho. Eles foram gentis com o atraso na conclusão da compra enquanto a situação fraudulenta da hipoteca era resolvida, e sua paciência foi recompensada com uma casa de família sólida a um preço justo. Douglas Freeman fez milagres, colaborando com investigadores de fraude bancária para agilizar o processo de invalidação da hipoteca assim que as evidências de fraude notarial vieram à tona. O produto da venda agora está em um fundo cuidadosamente estruturado, uma camada adicional de proteção recomendada por RIE. Uma batida na porta interrompe minha contemplação. Marta entra, carregando uma planta florida para minha varanda, sua mais recente contribuição para o que ela chama de meu jardim do recomeço.
A equipe de mudança fez um ótimo trabalho, observa ela, examinando os móveis cuidadosamente dispostos. Parece que você já está aqui há anos. Os professores são bons organizadores, respondo com um pequeno sorriso, e tive bastante tempo para planejar o layout. De fato, os 3 meses entre a aceitação da oferta pela minha casa e a mudança final de hoje me proporcionaram uma ampla oportunidade de reimaginar meu espaço de vida. Doei boa parte dos móveis maiores que não cabiam no apartamento, guardei peças com significado especial e comprei vários itens novos que refletiam este próximo capítulo, peças práticas, porém bonitas, escolhidas exclusivamente para o meu próprio prazer, em vez da funcionalidade familiar. Você ouviu alguma coisa? Pergunta Marta, com uma imprecisão deliberada que reconhece o assunto sobre o qual havíamos dançado a manhã toda. A audiência de confissão de culpa está marcada para segunda-feira, confirmo. A RIE diz que o promotor ofereceu um acordo, 2 anos de liberdade condicional, restituição integral e serviço comunitário em troca de confissões de culpa e redução das acusações. O processo criminal contra Caroline e Greg prosseguiu com inevitabilidade mecânica após a acusação do grande júri. Diante de evidências contundentes e da perspectiva de uma pena de prisão considerável, eles aparentemente optaram por aceitar a oferta do promotor em vez de arriscar o julgamento. O que você acha disso? Pergunta Marta cuidadosamente, me ajudando a organizar os livros nas novas prateleiras embutidas. É uma pergunta que me fiz repetidamente à medida que o caso avançava, respondo honestamente. Aliviada. A prisão não desfaria o que aconteceu, e as crianças já passaram por transtornos suficientes. As crianças, meus netos, continuam sendo o aspecto mais complicado desta situação. Após meu e-mail para Caroline, estabelecemos um acordo frágil para visitas supervisionadas no centro comunitário, um território neutro onde uma assistente social poderia monitorar nossas interações. As crianças, confusas com a repentina ruptura familiar, mas resilientes na juventude, gradualmente se adaptaram a esse novo normal. Agora entendiam que a avó tinha um novo lar e que a mãe e o pai tinham alguns problemas de adultos para resolver, explicações simplificadas que preservavam sua sensação de segurança, ao mesmo tempo em que reconheciam as novas circunstâncias. Falando nas crianças, digo, olhando para o relógio, preciso começar a me preparar para a visita de amanhã. Emma vai trazê-las às 11 horas. Emma Harrison, a terapeuta familiar que havia sido fundamental no estabelecimento do acordo de visitas, gradualmente passou de supervisora a facilitadora, à medida que a temperatura emocional entre Caroline e eu esfriava de hostilidade aberta para civilidade tensa. Amanhã seria a primeira visita à minha nova casa, um passo significativo na normalização do nosso relacionamento reconfigurado. Vou te ajudar a montar aquele projeto de artesanato que você mencionou, Marta oferece, me seguindo até o segundo quarto, que serve como quarto de hóspedes e espaço para hobbies. O futuro que eu imaginava, uma viuvez tranquila na casa da minha família, cercada por filhos e netos, desapareceu, substituído por algo que ainda estou lutando para definir. No entanto, por trás da dor e da incerteza, uma base de força silenciosa emergiu, a capacidade de me proteger, de navegar em sistemas complexos, de me reconstruir após a traição. Tudo isso também é um legado de Richard e da nossa vida juntos, embora eu nunca tenha imaginado que precisaria deles dessa forma. 3 meses após aquele dia fatídico em que descobri a hipoteca fraudulenta, estou na sala de estar ensolarada do meu novo apartamento, cercada por pertences cuidadosamente selecionados da minha antiga casa. O espaço é menor, mas cuidadosamente projetado, 2 quartos, uma cozinha e sala de estar integradas, uma pequena varanda com vista para o jardim comunitário. Mais importante ainda, está totalmente pago com uma parte do dinheiro do seguro de Richard, garantido contra quaisquer futuras tentativas de exploração. A venda da casa foi concluída há 2 semanas, $455 mil do jovem casal que espera seu segundo filho. Eles foram gentis com o atraso na conclusão da compra enquanto a situação fraudulenta da hipoteca era resolvida, e sua paciência foi recompensada com uma casa de família sólida a um preço justo. Douglas Freeman fez milagres, colaborando com investigadores de fraude bancária para agilizar o processo. Não. Sua declaração de impacto da vítima já foi enviada ao tribunal. Você pode comparecer, mas não é obrigatório. Depois de encerrar a ligação, compartilho a atualização com Marta, que assente com uma satisfação sombria. Justiça feita, embora nem de longe o que eles mereciam. Chega, digo baixinho. Consequências foram estabelecidas, limites impostos, restituição ordenada. Qualquer coisa além disso só satisfaria a vingança, não a justiça.
Marta me observa com a perspicácia de uma amizade de décadas. Você mudou com tudo isso, Eleanor. Não exatamente endurecida, mas fortalecida. A observação dela ressoa com meu próprio senso de transformação interna. A mulher que eu era antes de descobrir a traição de Caroline, a mãe complacente, a viúva definida principalmente pela perda, a aposentada que gradualmente reduzia suas expectativas de vida, foi substituída por alguém mais resoluta, mais autoprotetora, mas, paradoxalmente, mais aberta a novas possibilidades. Evidências dessa evolução nos cercam em minha nova casa, os materiais de aquarela no canto, materiais para a aula de pintura da qual participei, folhetos de viagem para o passeio pela costa da Nova Inglaterra que reservei para o outono, cartões de visita para o workshop de educação financeira para idosos que comecei a cofacilitar no centro comunitário, traduzindo minha experiência dolorosa em proteção para os outros. A vida raramente acontece como esperamos, reflito, arrumando os materiais de artesanato coloridos sobre a mesa. Richard e eu achávamos que envelheceríamos juntos naquela casa, cercados pela família para as reuniões de fim de ano e os jantares de domingo. Em vez disso, estou me reinventando aos 68 anos em um apartamento que nunca imaginei ter. E fazendo isso com uma elegância extraordinária, acrescenta Marta. Richard ficaria orgulhoso de como você lidou com tudo isso. A menção ao meu falecido marido traz dor e conforto. Nos momentos mais sombrios dos últimos 3 meses, muitas vezes me peguei pensando no que Richard aconselharia, como ele reagiria à traição da nossa filha. As respostas nunca vieram como orientação direta, mas sim como valores relembrados, sua integridade inabalável, sua crença nas consequências proporcionais às ações, sua capacidade de perdoar que nunca abandonou os limites apropriados. A manhã de domingo traz sol e temperaturas amenas, clima perfeito para a visita dos netos. Eles chegam pontualmente às 11 horas, animados para explorar o novo castelo da vovó, como o apelidaram, com base na minha descrição dos detalhes arquitetônicos do prédio. Emma Harrison os acompanha, com seu comportamento profissional suavizado por uma cordialidade genuína. Caroline me pediu para te dar isso, ela diz baixinho, me entregando um envelope enquanto as crianças exploram o jardim da varanda. Dentro, há um bilhete escrito à mão, a primeira comunicação pessoal da minha filha, não filtrada por advogados ou mediada por terceiros, desde a audiência judicial. Mãe, diz, enquanto nos preparamos para assumir a responsabilidade legal por nossas ações amanhã, eu queria escrever diretamente para você. As palavras "o sinto muito" parecem inadequadas para o que fizemos, mas são verdadeiras. Traímos sua confiança durante seu momento mais vulnerável, priorizando nossos interesses financeiros em detrimento de sua segurança e autonomia. Não espero perdão ou reconciliação. Mas quero que você saiba que reconheço o dano que causamos, não apenas legalmente, mas também aos nossos laços familiares e aos valores que você e papai se esforçaram tanto para incutir em mim. As crianças valorizam o tempo que passam com você. Aconteça o que acontecer entre nós, espero que esse relacionamento continue a crescer. Caroline. Li a nota 2 vezes, em busca de manipulação ou agenda oculta, mas encontrei apenas o que parece ser um reconhecimento genuíno, ainda que tardio, de irregularidade, não total responsabilização, talvez, alguma linguagem passiva, algum distanciamento, mas mais do que recebi até agora. Está tudo bem? Pergunta Emma, notando meu longo silêncio. Sim, respondo cuidadosamente, dobrando o bilhete e devolvendo-o ao envelope, apenas uma comunicação inesperada. As crianças gritam da sacada, ansiosas para me mostrar o pardal que pousou no corrimão, e eu guardo o envelope no bolso para análise posterior. Hoje é dia de alimentar os pássaros, assar biscoitos e ler histórias no cantinho de leitura que criei no quarto de hóspedes. Amanhã será a conclusão formal dos procedimentos legais e, com ela, as decisões sobre que tipo de relacionamento, se houver, será possível com Caroline daqui para frente. Mas hoje, neste momento, sou simplesmente uma avó compartilhando um domingo ensolarado com seus netos em uma casa que é verdadeiramente com segurança minha. Após meses de crise e conflito, este simples prazer parece a mais profunda recuperação de todas, a capacidade de estar presente com alegria, sem me distrair com o medo ou a incerteza quanto ao meu futuro. Ao me juntar às crianças na varanda, respondendo à sua empolgação com a visita do pássaro, reconheço silenciosamente o quanto me afastei daquele momento devastador em que Caroline me informou friamente que o marido dela precisava mais do que você, e eu fui embora sem nada além da minha bolsa e da minha dignidade. Recuperei não apenas minha segurança financeira, mas também minha autonomia, minha confiança e minha capacidade de me reconstruir após a traição.
A jornada foi dolorosa além da conta. Mas, aqui em meu novo lar, cercada por evidências da minha resiliência, reconheço que o que Caroline e Greg nunca entenderam, o que exploradores de todos os tipos não conseguem compreender, é que a idade não diminui a capacidade de autoproteção de uma pessoa quando equipada com conhecimento, apoio e a determinação de lutar pelo que é seu por direito. Olha, vovó, exclama meu neto, apontando para um segundo pássaro que se junta ao primeiro. Eles estão construindo algo juntos. Sorriu com a simples observação que, de alguma forma, captura minha realidade atual. Sim, são, concordo, observando os pássaros reunindo materiais para um ninho. Às vezes, começar do zero é exatamente o que precisamos.